Bom dia a todos. Bom dia, professor. Eu quero agradecer o convite, primeiramente, ao professor Dr. Josenir, que meu orientador, inclusive, né, no mestrado. Sempre foi um desejo, um sonho meu fazer um mestrado em filosofia. Tentei fazer uma graduação, depois da faculdade de Direito em Filosofia, mas não deu muito certo. Enfim, e então fiz uma pós em Teoria e Filosofia do Direito pela PUC de Minas. Acabei desistindo porque tive meu segundo filho, enfim, razões da vida, mas no mestrado em Filosofia eu retomei essa vontade, né, esse anseio de estudar os fenômenos que tanto inquieta a gente durante a vida, né? Eu não sei se tem como aqui compartilhar a tela. Posso compartilhar a tela aqui com a apresentação? Sim, professor, pode. Tem um retângulo com uma seta direcionada à direção superior, norte. Ali você consegue fazer o compartilhamento. Isso, está perfeito. Agora é só colocar a tela da apresentação que você gostaria e colocá-la em modo apresentação para que tenhamos uma melhor visualização e está perfeito. Se quiseres, professor, ali no final dizer ocultar, que tem uma faixinha de um comunicado que está no teu slide, isso, perfeito, tá ok. Professor, nós às vezes fazemos uma apresentação mais formal, mas eu acredito que o professor Josenir compartilhou o seu currículo. Entendo que talvez quando você apresentar o título, também pudesse falar um pouquinho dessa tua trajetória formativa, mas também de atuação profissional, principalmente nessa interface do direito. Para nós seria muito importante para as pessoas que estão participando. Ah, sim, claro. Dando início, né? Meu nome é Hermes Cavazin, eu sou nascido em Jaru, Rondônia. Minha família veio do Paraná. Eu iniciei a graduação em Direito em Ariquemes, depois fui transferido para Franca, São Paulo, onde eu fiz uma boa parte da graduação e finalizei aqui em Porto Velho. Na sequência, eu me especializei em Direito Eleitoral, atuei por um período nessa área de eleitoral, muito interessante. Foi o primeiro contato que eu tive com os aspectos políticos, né, que é muito importante no dia a dia. E me engajei depois na área civil. Sempre gostei dessa parte da relação dos tratos humanos, enfim, e fiz uma pós em neurociência e comportamento aplicado no direito, né? Como que a gente pode compreender os avanços da neurociência para interpretar o comportamento humano nas relações sociais. Outra área do conhecimento também muito interessante. Fui membro fundador do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo. Atuei na OAB como membro das prerrogativas dos advogados durante 2 anos, né, no biênio 2017 e 2018, e entrei nessa jornada do mestrado em filosofia. E o tema de hoje, ele é um tema intrinsecamente relacionado com várias áreas do saber humano, né? Aqui, quando se fala em soberania, nós estamos tratando de direito, nós estamos tratando de filosofia política, nós estamos tratando, de certa forma, também de pensamento religioso e economia política. É um tema que vem me despertado um certo interesse, tanto que foi um objeto de trabalho
na disciplina do professor Josenir, da filosofia amazônica, que é refletir até que ponto realmente nós temos uma soberania, a priori chamada de soberania ambiental. No entanto, existe uma discussão que vem desde a época dos militares, em 1960, 70, essa preocupação em manter a soberania da região amazônica, devido ao amplo interesse de países que estão de olho nos recursos naturais, que a gente sabe que é um ponto central aí de exploração econômica, e um outro grupo internacional também preocupado com a preservação, com a fiscalização, a observação. Contudo, nós temos um contexto bem delicado, né? Hoje a gente está passando por um momento em que muitos cientistas políticos têm chegado num consenso de que desde a crise dos mísseis, os famosos 13 dias que abalaram o mundo, né? O mundo vive um momento de instabilidade muito grande e novamente chega a questão da gente debater essa proteção da soberania da região amazônica ante a disputa polarizada, ideológica ou não, né, que está ocorrendo no mundo. Você, recentemente, todo mundo pôde acompanhar o que aconteceu na Bolívia, um fato grave, parece que relacionado a uma tentativa de golpe com patrocínio externo ou não, alguns relacionaram com certos empresários americanos, enfim, aí já é uma questão de uma apuração mais séria e rigorosa, né? E no Brasil, infelizmente, também tivemos aí um debate muito intenso relacionado a essa questão de poder político, o que mostra que a gente está passando por um problema de instabilidade política, e isso, consequentemente, afeta e reflete na soberania de Estado. E não só de Estado, porque o Brasil seria ali o epicentro da América Latina, e qualquer postura ou medida que venha a abalar as estruturas aqui no Brasil, consequentemente, vai refletir para o restante dos países que compõem a América Latina e dos países que compõem a Amazônia, né? Então, aqui o tema é a soberania relativa da região amazônica, reflexões sobre a necessidade de um novo modelo de Estado. E já esclarecendo a questão do relativa, existe um debate no direito, e até mesmo alguns escritos na filosofia, de que o Estado, a soberania a partir da concepção do Estado moderno, que surge com Jean Bodin, um filósofo francês, não se encaixa mais no modelo de Estado atual, que provém desse Estado moderno, e, portanto, precisa ser refletido para construir uma nova alternativa de modelo de Estado que atenda aos princípios ou aos anseios tanto do povo quanto das relações internacionais ante a globalização, né? Então, aqui, além da soberania relativa, existe o que chamamos também de uma soberania condicionada, que, de repente, é um ponto de debate no que se fala acerca da Amazônia. O trabalho foi desenvolvido, né, a pesquisa foi desenvolvida a partir de dois autores que eu particularmente gosto muito,
uma indicação até de um colega do escritório, o Dr. Felipe Gurjão, que também está fazendo mestrado em Direito, que é o Beck, ele que me indicou quando eu falei que estava estudando o tema, e realmente ele tem uma visão, né, é um sociólogo alemão, ele escreveu sobre as novas características de um Estado como modelo de pensamento, e Foucault, que escreveu sobre a governamentalidade. Governamentalidade é uma palavra não típica, né? A partir de um curso que ele ministrou no College de France, sobre segurança, território e população, na década de 77, que mais tarde se chamou de História da Governabilidade. Então, ele faz algumas ponderações que têm pertinência quando se trata de território. Eu também trouxe aqui para a gente poder refletir e debater sobre o assunto. Teve uma matéria interessante publicada em 2022 que fala da preservação da Amazônia, e o título, né, Preservação da Amazônia possibilita a soberania dos países da América Latina. Igual essa matéria, com esse mesmo título, nós temos diversos, não só artigos científicos, como também outras matérias jornalísticas e até mesmo estudos realizados aqui no Brasil, que nós veremos adiante, que trata desse condicionamento da soberania à preservação do ambiental. Então, aqui, a gente tem a primeira visão sobre a soberania relativa, que é o quê? Aquela condicionada à preservação ambiental. Enquanto vocês preservarem a Amazônia, vocês terão a soberania. E isso, do ponto de vista de política externa, é uma ameaça que deve levar aos acadêmicos, aos políticos, aos cientistas, a uma reflexão sobre a necessidade de analisar não só o discurso e a narrativa por trás desse condicionamento de soberania, como também de reforçar as políticas de fiscalização, a política de investimento, de desenvolvimento da região amazônica, para poder trazer ali elementos que afastem esse tipo de condicionante. Quando nós falamos em Amazônia, nós estamos tratando aqui de 9 países, né? Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. No entanto, a Amazônia, a maior parte aqui, pertence ao Brasil, não havendo muito um consenso entre a margem do que seria considerado a Amazônia legal, se representa 60% do território brasileiro. Alguns vão dizer que é 50 ponto alguma coisa por cento do território brasileiro, mas podemos chegar aqui para a título de análise uma conclusão de que é uma parte expressiva do território brasileiro. Portanto, exige uma análise mais detalhada no que tange à soberania. Teve um estudo recente, publicado ano passado, teve uma edição, creio que em 2019, o ano passado, de 2022 para 2023, que traz o título Governar para não entregar, uma agenda de segurança multidimensional para a Amazônia brasileira.
E esse estudo ele foi realizado em parcerias com vários órgãos, tanto do governo federal, quanto também institutos que a gente pode chamar de transnacionais, né, que se debruçaram a estudar o tema e a importância de preservar a Amazônia ante o risco que representa para a soberania. Eu trago um trecho do resumo executivo que diz o seguinte: a Amazônia é um dos principais ativos estratégicos do Brasil. O que acontece na região tem implicações nacionais, regionais e globais. A maior parte da bacia Amazônia, que abriga mais de 60% das florestas tropicais do mundo, 20% da água fresca e 10% da biodiversidade, encontra-se em território brasileiro. Além desse tesouro ambiental, a região abriga inúmeras riquezas culturais, formadas por milhares de comunidades tradicionais e povos indígenas. No entanto, esse patrimônio está em risco. Estudos demonstram que a Amazônia brasileira está perto do ponto de inflexão, podendo transformar-se em uma savana. E existe um estudo muito interessante que fala dos impactos da crise climática, conjugada com o desmatamento e com a degradação ambiental, em que a Amazônia pode virar, sim, uma savana e causar aí um gravíssimo dano, não só aos brasileiros, como ao mundo inteiro, né? Então, se isso acontecer, sua capacidade de absorver dióxido de carbono será colocada em xeque, somando a emissões de milhões de toneladas de dióxido de carbono gerada pelas constantes queimadas na região, o impacto sobre os sistemas globais de carbono e hidrológico são profundos. Então, aqui a gente tem um relatório do Instituto Soberania e Clima, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Clima Sociedade e o Instituto Igarapé. E aqui tem outro estudo também recente que trata, inclusive eu trago aqui um trecho dessa revista, né? Siga o Dinheiro, conectando o sistema de proteção contra a lavagem de dinheiro para combater a prática de crime ambiental na Amazônia. O crime ambiental se tornou a terceira atividade criminosa mais lucrativa do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o contrabando. Estima-se que 110 a 281 bilhões de dólares de lucros sejam gerados anualmente. E aqui a gente tem um ponto sensível, porque a gente está falando de um movimento muito grande, um volume muito grande de dinheiro, 280 bilhões de dólares, né, a estimativa de lucro. E para se ter uma ideia do que isso representa, o ano passado, né, foi reservado e foi anunciado um investimento de aproximadamente 730 milhões. Esse é o orçamento para o combate e fiscalização aos crimes ambientais que ocorrem na região amazônica, a âmbito Brasil, né, sem considerar os outros países que nós vimos há pouco. Então, é um valor muito inexpressivo para uma região muito grande e diante de um esquema muito poderoso de 280 bilhões de dólares, né? Então, aqui tem também um mapa da onde que que foi feito um rastreio foi feito uma análise histórica dos últimos 10 anos para fazer o rastreio de onde circula esse dinheiro e para onde vai esse dinheiro proveniente dos crimes ambientais. A gente tem aqui várias setas indicando, sai
sai do estado do Amazonas e do Acre, vai para o Chile, do Chile vai para a Bolívia, vai para a Colômbia, da Colômbia vai para a Guiana Francesa, da Guiana Francesa, enfim, se espalha. Mas o mais interessante dessa análise é que o dinheiro não fica aqui. Aqui a gente tem os destinatários identificados do mercado internacional. Você vai ter China, Emirados Árabes, Estados Unidos, Hong Kong, Índia, Japão, Reino Unido, Rússia, Singapura, África do Sul, Suíça, Turquia. Ou seja, depois da coleta do dinheiro sujo, da diversificação informal, a colocação formal, a ocultação e a integração, esse dinheiro se transforma em bens e ele não fica na nossa região nem para dizer assim, nossa, está fomentando o mercado interno, né? Não que seja uma vantagem, mas esse dinheiro não circula para nós, ele não fica no ponto final para nós, ele vai para outros países fora, né, da América Latina. Entre 2006 e 2016, os crimes ambientais cresceram entre 5% e 7% ao ano. Uma taxa 2 ou 3 vezes mais rápida do que o crescimento do PIB global. A lavagem de dinheiro faz parte da engrenagem criminosa que dilapida a floresta amazônica e ela não tem sido priorizada como deveria. E aqui, já analisando a pesquisa, eu trago elementos aqui acerca da dependência da América Latina ao comércio internacional, dentro desse contexto geopolítico, né? Que apesar de vários projetos, os países enfrentam uma imposição de hierarquia global, e os países da América do Sul estão cada vez mais dependentes do comércio internacional, conduzindo a um cenário global, periférico e dependente. A atual dinâmica global envolve a destruição de florestas, a perda de biodiversidade, a desvalorização do conhecimento local dos povos e dos indígenas, e o aumento de conflitos agrícolas. E, em se tratando de conflitos agrícolas, um outro aspecto da soberania que pode ser debatido, que é muito interessante, se a gente pegar a lista dos 20 maiores empresas do agrobusiness, não tenho nada contra ao agrobusiness no sentido de capacidade econômica, no sentido de exploração consciente, de exploração sustentável, mas existe, aí é que eu vou entrar nesse aspecto, entre 20 empresas, as 20 maiores empresas do agrobusiness, se você for fazer uma pesquisa, desconectou, peraí, estou me ouvindo? Estamos lhe ouvindo bem. Deu um pouquinho de retorno, mas agora consertou. Pode continuar, sem problema. Sim, Erwin, estamos lhe ouvindo. Ah, tá. É porque eu estava aqui no tablet, ele desconectou. Então, se você fizer uma pesquisa de CNPJ, você vai identificar que dentre essas 20, se você tiver 3 empresas brasileiras, nós estamos falando em muito. O resto são todas empresas transnacionais, multinacionais, que se utilizam de CNPJs e de CPFs para fazer a exploração aqui da nossa região, né, do Brasil e de outros países aqui da América Latina. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa parte da estratégia econômica nacional. As campanhas de boicote e reputação internacional é uma outra ferramenta que gera muita dependência, né, ao comércio internacional.
leva à perda de mercados, contratos internacionais, prejudicam a economia da região amazônica. Temos aqui a constante imposição arbitrária de tarifas, sanções e barreiras para dificultar a exportação de produtos amazônicos, o que reduz a competitividade no mercado global. A influência de corporações multinacionais que exploram recursos naturais, preterindo e prejudicando as comunidades locais, e o desenvolvimento sustentável e a extração intensiva dos recursos que ocorre sem o devido investimento em infraestrutura e bem-estar social. O descompromisso das potências mundiais que interferem diretamente nas mudanças climáticas, que de forma exacerbada por atividades globais impactam a Amazônia. Então, a gente tem aqui um dos efeitos da crise climática no âmbito global, são os impactos que elas geram na América Latina e na Amazônia, provocando secas, inundações, afeta a agricultura, a biodiversidade, a vida de comunidades locais e prejudica o desenvolvimento econômico sustentável. E aqui outra provocação no sentido da ou dependência da América Latina ao comércio internacional, o impacto que a América Latina representa no agronegócio, nas práticas extrativistas da região amazônica, o que torna um desafio a âmbito global. A expansão da bioeconomia, da agroenergia, fontes orgânicas e das práticas extrativistas da região amazônica devem gerar impactos socioambientais positivos quando acompanhado da ciência, e aqui a gente está falando de um mercado muito grande em que os países de primeiro mundo já estão muito mais avançados do que os países da América Latina, que é a bioeconomia, né? Uma área muito interessante é a biomimética, aonde se descobrem várias soluções partindo da própria natureza, de como a natureza resolve os seus problemas, como que ela, diante dos desafios naturais, como que ela evolui e supera essas dificuldades. Então, a gente tem aqui na América Latina uma capacidade imensa da bioeconomia, que até 2030 está previsto, a título de exemplo, vai representar quase 30% do PIB da Alemanha. Então, é um ponto que deve ser alvo de debate aqui no Brasil e na América Latina. Outros países com biodiversidade nos seus territórios, a Venezuela, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa e Suriname, que são países tropicais que têm muito mais capacidade nessa dinâmica de estudo, produção e tecnologia para exploração econômica do que os outros países fora do continente. Os projetos de cada país são cruciais para um futuro sustentável no contexto das emergências globais e de alterações climáticas. O Brasil tem a responsabilidade primária na preservação de biodiversidade com as autoridades fiscais ambientais, focada nas políticas e projetos brasileiros para o futuro da floresta e do planeta. O papel do país reside na repressão econômica e na exploração de recursos naturais. E aqui, já adentrando na análise de Foucault, no que tange as reflexões sobre a segurança, território e a população,
tornando necessária a investigação da existência de uma soberania relativa e condicionada, fundamentada no discurso político de preservação ambiental sustentável, em tese economicamente viável, interna e externamente, e a existência de contradição no plano econômico dos países latino-americanos, com a participação e incentivo de grandes grupos transnacionais na exploração de recursos naturais. E aqui, para a gente refletir, dentre os países mais poluentes, se nós analisarmos aqui, a gente vai ter a China, em segundo lugar, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Irã, Alemanha, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Indonésia, Canadá, e em 12º lugar, o Brasil. Mas se nós formos analisarmos no ponto de vista de pressão econômica em relação à preservação ambiental, qual é o preço que a América Latina paga em relação a esses países que ocupam o topo como mais poluentes? E aqui é exatamente um ponto de reflexão sobre a segurança, o território e a população. Qual é a segurança que a gente disponibiliza para a nossa população, principalmente aqui a nossa população amazônica? Qual é a segurança que a gente dá para uma exploração econômica sustentável, para uma exploração de minério? Recentemente saiu até um relatório que fez a identificação e classificação de todos os tipos de minérios que existem aqui na região amazônica, e é uma coisa assim estratosférica, que infelizmente a exploração é feita de forma ilegal, irresponsável, e compõe lá aquele quadro de 280 bilhões de dólares que são lavados mundo afora. Então, aqui já é o primeiro ponto de desconstrução de uma narrativa, e aqui Foucault também trabalha com a questão de discurso, que a gente precisa refletir. Temos aqui um outro gráfico, um estudo desde 1974 até hoje, do uso de carvão, União Soviética, Estados Unidos, China, Alemanha, Reino Unido, Polônia, Japão, Índia, África do Sul, França, Austrália, Canadá, Bélgica, Espanha. Aqui a gente não vê países da América Latina, neste outro gráfico. Analisando aqui o consumo de petróleo, Estados Unidos, China, Índia, Arábia Saudita, Rússia, Japão, Coreia do Sul. Aí aqui você já tem o Brasil, o 8º lugar, mas a gente tem diversas outras fontes de energias renováveis, não só já desenvolvidas e implementadas, mas também em desenvolvimento. E o nosso uso aqui, em comparação ao resto do mundo, e a nossa dependência é muito inexpressiva. São outros dois gráficos que também nos levam à reflexão do preço que nós pagamos internacionalmente, não só nas relações comerciais, como também por carregar uma desculpa ou carregar uma culpa acerca da responsabilidade ambiental, que nós sabemos hoje é uma crise global. Então, a soberania a partir de Foucault, que defendeu a necessidade de realizar uma análise empírica e histórica das relações de dominações locais, portanto, não partindo da análise conceitual de que a soberania provém de um ciclo de legitimidade de leis. Aqui não necessariamente é uma lei que vai garantir a soberania de um país, e a gente precisa refletir quem são as lideranças e quem são as figuras responsáveis pelas dominações de determinados locais, né, e região. Será que nós temos
na região amazônica uma soberania, ou a gente tem uma dominação que não necessariamente é nacional. Há um debate, inclusive, sobre a falta de identidade ou a fragmentação da identidade amazônica, né? O que também se chama amazônidas, que outrora, há 3 séculos atrás, havia uma identidade forte e sólida dos amazônidas, que depois da separação política dos estados, acabou que houve essa fragmentação da identidade da população da região amazônica, e hoje, na verdade, nós temos um cenário de competição entre estados da região amazônica, e o que é não só lamentável, como também se torna improdutivo. E refletir cientificamente, historicamente, as razões ou os motivos que levaram a essa fragmentação da identidade dos povos que habitam a região amazônica é um outro ponto relevante para a análise da segurança, território e população. O método de Foucault para esclarecer que os discursos políticos evidenciam as relações de poder e que o poder não estaria localizado em nenhuma estrutura específica da sociedade, deixando a concepção jurídica discursiva do poder para uma análise dos acontecimentos históricos ante o objetivo das organizações em mascarar a realidade. Aqui a gente tem uma outra análise muito pertinente de Foucault, que a gente precisa analisar esses discursos políticos de uma forma mais comprometida. A gente precisa analisar que estrutura específica está dentro dessa sociedade e deixar um pouco de lado essa concepção jurídica discursiva do poder, de que a lei confere a legitimidade para a soberania, ou seja, de um Estado, ou seja, de um Estado enquanto país, ou um Estado enquanto ente federativo, e passar a analisar quem são as organizações que mascaram essa realidade, que eu posso dizer assim, como que manipula para poder dominar essas regiões e explorar de forma legal e ao mesmo tempo de forma clandestina os recursos naturais, prejudicando qualquer tentativa de implementação de políticas de sustentabilidade, de políticas de desenvolvimento econômico. Se analisar os dados divulgados esse ano acerca do desenvolvimento humano da região amazônica, é uma coisa triste, muito triste, e sabendo assim do potencial econômico, do que se exploram sem a devida legitimidade, e sem deixar ao menos alguma estrutura ou algum benefício em prol da população. E Foucault faz uma análise de outros objetos que a gente pode trazer aqui, tal como a pesquisa, para identificar essas estruturas. A subordinação do mundo social ao político-econômico e a ideia de Estado, onde a governabilidade é um recurso de controle da população por meio do discurso econômico, o que o Foucault vai chamar de governamentalidade. Propõe-se trazer essa análise para refletir sobre a soberania da região amazônica dentro do contexto da hierarquia global, considerando a existência de um jogo geopolítico onde as relações internacionais
possuem limites frágeis, supostamente garantidos pelo equilíbrio entre desenvolvimento econômico regional e a preservação ambiental. Tem um estudo muito interessante da Embrapa, que eu acho muito interessante a título de despertar a curiosidade e despertar a consciência. É só um minutinho aqui. Ok. Vamos lá. Há 8.000 anos, o Brasil possuía 9,8% das florestas mundiais. Hoje, o país detém 28,3%. Dos 64 milhões de quilômetros quadrados de florestas existentes antes da expansão demográfica e tecnológica dos humanos, restam menos de 15 milhões, cerca de 24%. Mais de 75% das florestas primárias já desapareceram, com exceção de parte das Américas. Todos os continentes desmataram e muito, conforme mostra esse estudo da Embrapa, realizado por monitoramento de satélites sobre a evolução das florestas mundiais. Se o desflorestamento mundial prosseguir no ritmo atual, o Brasil, por ser um dos que menos desmatou, deverá deter em breve quase metade das florestas primárias do planeta. O paradoxo é que, ao invés de ser reconhecido pelo seu histórico de manutenção da cobertura florestal, o país é severamente criticado pelos campeões do desmatamento e alijado da própria memória. Na maioria dos países, a defesa da natureza é fenômeno recente. No Brasil, vem de longa data. Desde o século XVI, as ordenações manuelinas e filipinas estabeleceram regras e limites para a exploração de terras, águas e vegetação. A política florestal da coroa portuguesa e brasileira logrou, por diversos mecanismos, manter a cobertura vegetal. O meu mouse caiu aqui. Logrou, por diversos mecanismos, manter a cobertura vegetal preservada até o final do século XIX. O desmatamento brasileiro é fenômeno do século XX. Em São Paulo, Santa Catarina e Paraná, a marcha para o oeste trouxe grandes desmatamentos. As florestas das araucárias foram entregues pela República aos construtores anglo-americanos de ferrovias, junto com as terras adjacentes. O estudo da Embrapa indica que, apesar do desmatamento dos últimos 30 anos, o Brasil é um dos países que mais mantém sua cobertura florestal. Dos 100% de suas florestas originais, a África mantém hoje 7,8%, a Ásia 5,6%, a América Central 9,7% e a Europa, o pior caso do mundo, apenas 0,3%. Embora deve-se mencionar o esforço de reflorestar para o uso turístico e comercial, não é possível ignorar que 99,7% das florestas primárias europeias foram substituídas por cidades, cultivos e plantações comerciais. Com invejáveis 69,4% das florestas primárias, o Brasil tem grande autoridade para tratar desse tema frente às críticas dos campeões do desmatamento mundial. Há que se ter também responsabilidade para reavivar, por meio de políticas e práticas duradouras, a eficácia das medidas históricas de gestão e exploração
que garantiram a manutenção das florestas primárias brasileiras. Aqui nos dá uma visão geral do porquê outros países podem se utilizar, podem exaurir os seus recursos naturais em prol do desenvolvimento do seu povo, desenvolvimento da sua soberania. Mas o Brasil, que preserva 70% das florestas primitivas, maior reserva mundial de florestas e recursos naturais, não pode desenvolver o seu povo, desenvolver a sua soberania e desenvolver a sua capacidade de pesquisa e econômica, porque ele deve carregar a culpa do desmatamento ou da crise climática. E aqui eu vou trazer uma anedota, não sei se vocês se recordam, mas há mais ou menos uns 20 anos, eu creio que foi em 2007, 2008, surgiu várias manchetes sobre a Nova Zelândia, o pum da vaca da Nova Zelândia. E isso ficou introjetado na cabeça das pessoas, ao menos aqueles que eu tive curiosidade de conversar, e principalmente pessoas de senso comum mesmo, sem muito entendimento ou sem muito estudo técnico, mas com muita experiência de vida. E eu fiz essas perguntas acerca do que eles achavam do efeito estufa e da camada de ozônio, e o fato da flatulência das vacas da Nova Zelândia ser responsável, está prejudicando a camada de ozônio, o efeito estufa, enfim. E a primeira reação dessas pessoas é rirem. E se você tentar extrair delas alguma explicação lógica do que seja esse fenômeno, elas não sabem. Elas associam isso a uma argumentação ridícula, de descrença. E por que eu estou contando essa anedota? Ano passado, novamente, esse tema voltou para as manchetes, porque foi feita uma nova pesquisa e descobriu-se que não era o pum das vacas da Nova Zelândia, mas sim o arroto, que era prejudicial ao meio ambiente, né, um fator de poluição. E quem leva a culpa, se você perguntar, acaba que essa associação fica com a Nova Zelândia. No entanto, o maior rebanho mundial de bovinos, esse ano, conforme o levantamento do ano passado, é da Índia, 300 milhões. O segundo é o Brasil. E aqui a gente pode brincar que pelo menos o Brasil não foi associado a esse fenômeno. A agropecuária e os bovinos brasileiros não foram associados a esse fenômeno, mas sim a Nova Zelândia. Essa caricatura, ou às vezes eu fico refletindo se não é um discurso, e depois você vai pesquisar o porquê da associação da Nova Zelândia, e você vai entender que tem ali um discurso de guerra política e econômica que faz associar a imagem daquele país a esse fenômeno. O segundo autor aqui, dando sequência, é o Beck, esse sociólogo alemão muito importante, que escreveu sobre o Estado transnacional e supranacional como alternativa para superação
de problemas que transcorrem as barreiras, as fronteiras de um país. Aqui o conceito central do pensamento de Beck é o cosmopolitismo, que enfatiza a necessidade de pensar e agir além das fronteiras nacionais. As limitações do Estado-nação em lidar com questões transnacionais. Ele argumenta que a soberania nacional, no contexto da globalização, muitas vezes se torna uma barreira para a resolução eficaz de problemas globais. Um Estado supranacional não deve significar a centralização do poder de maneira antidemocrática. Ele defende a construção de um sistema de governança global que seja democrático e inclusivo. Beck vê a União Europeia como um exemplo de um projeto supranacional em andamento, embora imperfeito. Ele reconhece os desafios e falhas da União Europeia, mas também a considera uma tentativa significativa de transcender o Estado-nação e criar uma estrutura de governança regional que possa servir de modelo para a governança global mais ampla. E dentro desse modelo de Estado, que é a União Europeia, nós temos aqui a sua origem, né? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, os propósitos que uniram aí a comunidade europeia foram inicialmente propósitos econômicos, né? E depois denominada Comunidade Econômica Europeia, formada por 6 países em 1957. Foi organizada sobre a ótica de delegação dos direitos soberanos dos estados à terceira instância ligada por ações estratégicas, principalmente econômicas e culturais, para aperfeiçoamento dos mercados. E aqui é um ponto interessante, que ao invés de eu condicionar ou de eu relativizar a minha soberania e condicionar essa soberania, olha, você só será soberano se você conservar os recursos naturais e as florestas. Aqui, nesta proposta também de interesse econômico, extraindo desse modelo da União Europeia, se for para condicionar ou relativizar a soberania dos países da região amazônica, por exemplo, há de se condicionar e relativizar, delegar esses direitos de soberania à proposta de um novo modelo de Estado transnacional e supranacional, que possuem peculiaridades, mas acabam se mesclando, conforme muito bem se observa do modelo atual da União Europeia. Aqui a gente tem uma imagem do tamanho da composição aí dos países da União Europeia. Aqui deixa bem claro, né, os anos de ingressos de cada país. E aqui a gente adentra já os aspectos do Estado transnacional e supranacional para a região amazônica, que é uma proposta do estudo. A proposta para o modelo do Estado para enfrentar os desafios que são os mais diversos. As políticas ambientais têm sido um fator-chave no exercício da globalização ou na proteção ambiental em resposta à concorrência global. O desempenho econômico dos países comprometidos com a preservação ambiental é crucial. A proteção ambiental não é um obstáculo à sobrevivência na concorrência global, é um indicador decisivo do poder competitivo de um país. O modelo de Estado transnacional transcende todos os modelos de Estado nacional. Substitui a interação entre os Estados nacionais e suas sociedades, permitindo um Estado regional e internacional, um Estado transnacional
mantêm a soberania regional e a identidade internacional. Os estados transnacionais são importantes para refletir a interdependência global e as redes de cooperação. Estados supranacionais são cruciais para fornecer uma governança eficaz e coordenada em questões que transcendem as fronteiras nacionais, como muito bem a gente viu os problemas que os países que compõem a região amazônica enfrentam, tanto com uma exploração clandestina, como com o desmatamento enfim. E o papel aqui da cooperação desses estados transnacionais, supranacionais, é de trazer uma soberania inclusiva. É uma outra proposta que se encontra no trabalho de Beck, que é muito relevante para o estudo. A ideia de soberania exclusiva é, portanto, substituída pela soberania inclusiva. A cooperação mecânica não impede, mas impulsiona a produtividade e a soberania do Estado. A anarquia da diversidade é substituída pela soberania orgânica da cooperação na relação entre os Estados. E o paradoxo do direito internacional e suas limitações, quando se fala de soberania nacional, traz aqui que o destino político das forças internacionais é marcado por este paradoxo do insucesso. A existência de um sistema jurídico internacional que contradiz a ideia de que os Estados lutam por cada grama de soberania que ainda possuem. A necessidade de direito internacional nem sempre é satisfeita, sendo os resultados limitados. A inutilidade do direito internacional não pode ser deduzida das deficiências por ele demonstradas. Os espaços e instituições do direito internacional tornaram-se uma necessidade para todos os estados na era global. Os estados nacionais não só estão a perder por poder normativo e de tomada de decisão, mas também o controle sobre a aplicação de leis regulamentares. O fracasso da estratégia dos estados isolados com a internet, na cobrança de impostos ou no combate ao desemprego, aos crimes econômicos, levou à necessidade de cooperação transnacional para garantir a aplicação das leis nacionais. Os Estados nacionais são obrigados a deixar os seus instrumentos a instituições internacionais cooperativas para aumentarem as suas possibilidades de controle. Isto permite-lhes renovar e expandir a sua influência e adaptar-se às novas condições de seu Estado. A contradição entre o espaço de ação do Estado nacional e as questões transnacionais levam à criação de mais leis de controle do Estado nacional devido à sua ineficiência. E aqui, pegando a ideia da soberania inclusiva e com o modelo da União Europeia, nós temos aqui a renúncia aos direitos da soberania, que implica a conquista do poder de uma conformação política fundamentada na cooperação transnacional, como ocorre na União Europeia, que é uma união econômica e política de características únicas. No caso, aqui nós teríamos a União, que seria constituída por 9 países da região amazônica, formando um enorme mercado único, um mercado interno e externo, com uma carta de direitos fundamentais. O direito e a justiça seriam garantidos por um poder judicial independente e, em última instância, ao Tribunal de Justiça Panamazônico, por exemplo, o nome sugerido, cujos acordos têm de ser respeitados por todos. Essas características aqui são todas
extraídas do modelo sui generis da União Europeia, que possui cartas dos direitos fundamentais, possui uma justiça em terceira instância, os países membros respeitam a decisão desse último país. Existe, claro, problemas, assim como o autor sugere no livro dele. No entanto, ao longo da evolução da União Europeia, esses problemas foram sendo superados. Você tem uma Constituição que compõe ali os direitos e deveres desses países membros. E aqui, então, a proposta do trabalho, não só para... Deixa eu sair aqui da tela. Isso, agora vocês estão me vendo, né? Isso. Então, a proposta do estudo é justamente analisar esse risco de uma soberania relativa e condicionada e refletir sobre a possibilidade da união dos países que compõem a região amazônica num estado de características transnacionais, na reunião de um estado supranacional que tenha as condições de não só combater os crimes ambientais e essa lavagem de dinheiro proveniente desses crimes ambientais, como também de criar uma identidade para o povo da região amazônica que possui uma ampla capacidade de desenvolvimento econômico e características únicas, no momento de descoberta da bioeconomia, que pode levar a nossa região a um momento não só histórico, mas econômico, que, creio eu, jamais visto na história da América Latina, mas também como um grupo de grande potência mundial, um grupo capaz de negociar em conjunto os interesses que compõem a nossa região e exigir contrapartidas que são necessárias, não só um crédito de carbono, que na verdade não é a solução de um problema, mas é a prorrogação de um problema. Eu lhe dou um crédito porque eu desmatei. Aí, neste jogo, os países de primeiro mundo continuarão a poluir e comprar crédito de quem não polui. Então, aqui, lógico que não estou fazendo uma análise de um tema tão complexo, igual igual a questão do crédito de carbono, mas são críticas que não sou eu que estou fazendo, mas vários especialistas da área, que isso é uma prorrogação de um problema que não vai contribuir com o enfrentamento da crise climática global. Ele apenas vai ser um sistema de compensação muito ruim do ponto de vista de que esses países, não se tem garantia de comportamento histórico de que esses países, dentro de um cronograma específico da política de crédito de carbono, vá progressivamente deixar de poluir. A tendência é que o crédito de carbono fique aí 30, 50 anos, e esses países fiquem 30, 50 anos poluindo da mesma forma. Né? É lógico que já existem regulamentações sendo discutidas na União Europeia, em outros países, só que são muito frágeis do ponto de vista do comportamento histórico dessas nações. E qual é a contrapartida que a gente, enquanto povo da região amazônica, temos pela preservação, pela imposição de preservação, certo?
Então, a criação desse Estado supranacional na região seria a possibilidade de ter um maior poder de defesa, de ter um maior poder de negociação e introdução das mercadorias no mercado internacional, visando o desenvolvimento da nossa região, e não só o desenvolvimento, visando que nós tenhamos condições financeiras para não ter que desmatar. Aqui já encerrando a exposição, eu venho de uma família de madeireiros, que é a família do meu pai, que vem do estado de São Paulo, e venho do lado da minha mãe, o meu avô, uma das primeiras fábricas de borracha da região de Rondônia, foi a dele. E essas pessoas contribuíram com o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento da região. E hoje, gerações que passaram, eu felizmente não escolhi prosseguir a carreira do meu pai, de trabalhar nessa área, inclusive ele nem trabalha mais, porque não se tem mais condições de trabalhar nessa área, tudo muito rigoroso do ponto de vista ambiental, e a introdução de competidores, né, de players maiores dentro deste mercado, simplesmente acaba esmagando todos aqueles outros empreendedores pequenos que sempre viveram ali da atividade extrativistas e que não podem aqui ser tratados também como vilões, porque dentro da realidade, do contexto histórico brasileiro, pegando lá desde o projeto PIN, Projeto de Integração Nacional, que trouxe os imigrantes para cá, autorizaram a derrubarem durante décadas, e depois não houve uma mudança de pensamento, uma modificação de cultura, quiçá um investimento de transição para desenvolvimento econômico. Simplesmente houve a implementação de rigorosas leis para que essas pessoas, para desestimular essas pessoas a trabalharem nesse ramo extrativistas, e evidentemente nessa transição muitos sofreram. Então a gente precisa, enquanto comunidade da região amazônica, refletir se realmente a gente deve aceitar essa narrativa de que somos os vilões e como que a gente pode desenvolver nossa região dentro de uma exploração ambiental consciente, dentro de uma exploração científica, mas sem continuar prejudicando a nossa região e a nossa população em prol do desenvolvimento de outros países e do desenvolvimento de outros povos que acabam usufruindo daquilo que nós poderíamos, ao mínimo, usufruir também. Então, eu encerro aqui a apresentação, peço desculpa um pouco pelo nervosismo, mas eu acho que acredito que faz parte, é um tema sensível, trabalha com partes de pensamento filosófico, trabalha com parte científica, não quis aqui entrar na filosofia de números, mas é muito importante a gente ter essa noção e dimensão sobre o assunto. Obrigado, professor Hermes, pela colocação. Se você puder
parar a apresentação, acredito que na tua tela, para que a gente possa visualizar ainda melhor. Muito interessante a discussão que você trouxe, inclusive para quem já acompanha um pouco o histórico da rede, quando o professor Josenir fez uma reflexão sobre possibilidades de uma filosofia a partir do contexto, desde a Amazônia, alguns pontos apareceram e como interessante ver que você os explorou a partir dessa linha teórica que você nos apresentou. Tem duas pessoas que ergueram as suas mãos para fazer alguma consideração, mas antes de eu dar a possibilidade para elas, irmã Cláudia, que participa conosco, pediu se fosse possível compartilhar os dados da pesquisa da Embrapa, para que ela pudesse ter acesso àquela pesquisa que você apresentou. E uma dúvida que acredito que seja bem pontual, qual é a diferença entre modelo de Estado supranacional e transnacional? Seu microfone está fechado, professor. Ok. Agora sim. Fazendo uma comparação aqui, o contexto dentro da proposta do autor, o Estado transnacional e o supranacional, eles têm algumas características diferentes, mas eles acabam se mesclando entre si. O transnacional envolve a cooperação e a interdependência entre os Estados e outros atores, mas a soberania principal permanece com os Estados-nação. Já no supranacional, implica uma transferência de soberania para uma entidade superior que tem a autoridade sobre Estados-membros, como no caso da União Europeia, que é um Estado supranacional. Aqui, na transnacionalidade, a gente não vai ter a figura de um único Estado que vai representar os demais, certo? Seria basicamente essa a diferença. Obrigado, professor Hermes. Nós temos algumas pessoas que ergueram as suas mãos, então, professora Rita, inicialmente, depois a Nitália, que também registrou aqui no chat, e depois professor Clarice. Rita, fica à vontade de abrir o microfone, ou se preferir, registrar no chat que eu comunico ao professor. Rita, não? Então, a Nitália, preferes abrir o microfone para expressar a tua consideração ou posso? Sí, aquí estoy. Bueno, saludos a todos. Hermes en especial, gracias por esta presentación que pues, me contextualiza también en esta mirada de cómo se están pensando los territorios amazónicos o panamazónicos, ¿no? Y claro, siempre hemos dicho nosotros que, pues eso, que todo lo que usted habla, lo que al final somos vistos nuestros territorios como una economía del desarrollo para ellos, ¿verdad? Y que todo queda allá. Y como decimos acá los pueblos indígenas de Colombia, decimos es que nuestros territorios se son convertidos en sacrificios, ¿verdad? Son territorios de sacrificios para el vivir de los países desarrollados. Entonces, tampoco, bueno, no abordas el tema también que nos preocupa en este momento, es poder entender el tema del bono de carbono, ¿verdad? Eso es otro tema que a nosotros nos preocupa mucho. Y de pronto, ¿no? Por ese lado, Hermes, que tienes para compartir. Gracias. Obrigado, Anitália. Professor Hermes, não sei qual é o teu domínio da língua castelhana, mas em termos gerais, o que a Anitália considerou, essa forma até colocou aqui no chat, eu vou traduzir, ela coloca que aquela dimensão permissiva que os países desenvolvidos consideram que tudo podem consertá-lo com uma visão talvez dinheirista ou economicista. E isso que você comentou é um exemplo na perspectiva dos bônus de carbono. Então, a Nitália comenta que a partir dos povos originários, povos
principalmente do contexto colombiano, esses territórios se tornaram territórios de sacrifício nesse sentido. E ela falou que ela entendeu que você não abordou diretamente esses impactos, digamos assim, sociais, mas que você, quando trouxe a questão dos bônus de carbono, você, de alguma forma, também fez essa crítica. E aí, talvez só fazendo uma emenda, e não me colocando na lista dos participantes, mas não sei qual é a tua leitura sobre o Amartya Sen, que o Amartya Sen traz um pouco uma das ideias chaves que você trouxe no início, de que os bens da globalização, eles não foram globalizados especificamente. Então, se você quiser fazer alguma consideração sobre o comentário da Anitália, está à disposição. Então, essa questão do crédito de carbono, ela é um subterfúgio, né, da responsabilidade global perante os desafios. Realmente são ideias que se criam para continuar progredindo financeiramente, né, em nome de um capitalismo selvagem, mas em detrimento do sacrifício de outros estados-nação, de outros países, né? E se você for fazer uma equação entre quanto valerá um crédito de carbono e quanto se ganhará comprando esse crédito de carbono através desse descompromisso ambiental, sem dúvida, o que se pagará a título de crédito para obtenção desse saldo de carbono não será 10% daquilo que estão ganhando lá na ponta, né? Basta ver que dentre outro subterfúgio criado pelos países desenvolvidos são algumas entidades transnacionais, né, que acabam tendo reflexo em vários países, como o próprio FMI, certo? Você pode fazer uma pesquisa sobre taxa de juros da dívida de 2022 2023, você vai identificar que a Alemanha paga a título de juros 1,5%, os Estados Unidos 3,1%, a Ásia 6,5%, a África, a América Latina 7,7% e a África 11,8%, certo? E dentro dessa lógica, os países de primeiro mundo sempre pagam menos juros, apesar de serem os maiores devedores do FMI em número de PIB, mas quem paga mais caro pelos juros são os países chamados de terceiro mundo, que também foi uma outra idealização triste de separar o mundo em três partes, né? Justamente para sustentar esse tipo de narrativa de que países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento não tenha capacidade de se automanter ou se autofinanciar ou de ser um ator econômico no caráter global. Então, aqui você tem aqui um exemplo claro de como que se fomenta essas estruturas, né? Obrigado, professor Hermes. Professor Clarides tinha levantado a mão, não sei se desistiu. Professor Clarides? Oi. Me escuta? Sim, estamos lhe escutando. Em primeiro lugar, Hermes, uma boa apresentação. Não sei se você já defendeu o seu mestrado, mas se não defendeu, parabéns já pelo tema, pelas suas colocações. Obrigado, professor. Vou ser rápido aqui. Em primeiro lugar, a questão da soberania também passa
pelas estruturas políticas internas do país. E uma das políticas internas é justamente a questão do agronegócio, que é um problema muito sério para todos nós, porque, principalmente em Rondônia, retira os pequenos agricultores em função do grande poder econômico dos grupos que aqui estão, seja inicialmente no gado e agora na soja. Essa é uma primeira colocação, da qual nós somos quase dependentes de mercados estrangeiros, como a China, né, colocando bem, questões dos minérios que aqui se retiram, você também aponta isso. E outra colocação, da qual você citou o Ulrich Beck, e ele coloca muito bem nisso, você não toca no assunto propriamente dito, mas ele está por trás, que nós vivemos uma sociedade de risco. Sim. Uhum. Assim como a Isabelle Stengers coloca no Tempo das Catástrofes, no livro dela, que toda essa preocupação maior, ela se faz presente, principalmente na questão das mudanças climáticas que estão aí assolando todo mundo. Recentemente morreram muitas pessoas no Irã, se não me engano, não sei se é Irã, um outro país, onde houve aquela peregrinação à Meca, com a questão do sol, da ensolaração. Na Grécia morreram várias pessoas também por conta do calor. Os extremos que acontecem no Brasil, como recentemente no Rio Grande do Sul, Pernambuco, aconteceu também. O caso Mariana, o caso de São Paulo, das enchentes que ali ocorreram, as secas agora, Rondônia, o ano passado, o Amazonas e outros estados da região norte. A pergunta é, com toda essa minha exposição, que rumos nós vamos tomar? Que rumos nós vamos tomar no mundo inteiro, observando essa soberania que você propõe, que você destaca? Realmente a soberania vai nos ajudar a, por exemplo, a propor ações mais eficazes em relação a mudanças climáticas? Recentemente, numa fala de um pesquisador sobre isso, se não me engano, de São Paulo, ele diz: temos que observar as conferências internacionais do clima, as COPs, mas com essa preocupação do mundo inteiro em relação ao Brasil, por exemplo, do agronegócio, haveria possibilidade disso acontecer? São muitas questões, Hermes, mas que me afligem e que eu estudo a educação ambiental, portanto, isso para mim é importante, né, de destacar esses pontos, porque não fazemos uma educação ambiental se nós não observarmos todos esses aspectos que nos afligem, que afligem o processo educativo. Era isso, parabéns pelo seu trabalho. E vá em frente aí nas suas publicações futuras. Obrigado. Eu agradeço, professor, a pergunta. Eu, particularmente, nesse ponto, quando envolve a questão do agronegócio, eu gosto de dividir e tentar identificar de qual agro nós estamos falando, certo? Existe o agronegócio internacional, que está dentro do Brasil e que é a parte mais forte no sentido político, né? E existe o agro, que é aquele agro regional, que é o agro típico, é um agro que se desenvolveu ao longo do tempo. Não é aquele agro... Aí isso eu chamo de agricultura familiar. Só para... E tem essa terceira parte, que é a agricultura familiar, que eu também, para efeitos de análise, eu gosto de separar o agro da agricultura familiar e o agrobusiness. O agrobusiness, que seria esse agro internacional, que detém o poder de financiamento político. Você vai ter o agro regional, que é aquele que se desenvolve,
que tem talvez um poder político local, certo? Mas não passa disso. E você tem a agricultura familiar, né? Você analisando essa estrutura, se você verificar o agrobusiness, pega cerca de 70%, é que eu não estou com os dados aqui, que eu escrevi um artigo, eu vou publicar e eu trago esses dados, inclusive. 70 e poucos por cento dos empréstimos do BNDES é destinado ao agrobusiness. 20 e poucos por cento à agricultura familiar, que é aquele que detém um X número de bovinos, de outros animais, e tem agricultura ali de subsistência, não só da família, mas também para o comércio local. E eu gosto de separar porque justamente o poder e a zona de influência dessas categorias é que é o fator de problema. Por exemplo, se você pegar todo o recurso financeiro que é destinado do BNDES ao agrobusiness e aplicar a agricultura familiar, se você calcular o número de empregos que o agrobusiness gera e o número de empregos que a agricultura familiar gera, e se você pegar a capacidade de produção de alimentos para consumo, tanto interno como para exportação, gerados pela agricultura familiar, e comparar com o agrobusiness, pegando todo esse recurso do agrobusiness que vem do poder, que vem do Estado, ou seja, é dinheiro do povo que financia, pegar esse dinheiro e aplicar à agricultura familiar, nós teremos aqui uma produção de quase 3 vezes mais do que o agrobusiness. 3 vezes mais geração de emprego. 3 vezes mais capacidade de produção, não só de alimentos interno e externo, mas também de commodity. É que a questão aqui, há uma centralização de poder que me preocupa, e ela vem dessa separação do agrobusiness. E eu não vejo como debater soluções voltadas à questão ambiental, por exemplo, as dragas. Existem dragas aqui de 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão, de vários valores. Recentemente saiu um documentário, eu posso até enviar posteriormente, do número de dragas que transitam aqui nos países vizinhos e no Brasil. Então, assim, não tem como superar esses desafios se não tiver uma governança global no sentido da América do Sul. Não há dinheiro suficiente para que um país igual o Brasil consiga fiscalizar essa fronteira enorme, assim como também não há para o Chile, não há para a Argentina, não há para, enfim, Venezuela. Agora, se todos se reunirem dentro de uma política da região amazônica, tendo um Estado supranacional que defenda esses interesses e que também combata a questão da crise ambiental, eu acredito que seja a melhor solução. Agora, quais seriam esses reflexos na política internacional econômica ou propriamente na política? Com certeza eu vejo que provocaria um debate muito grande, só que o Brasil e os outros países que compõem a América Latina teriam o apoio necessário para sustentar a tese de um Estado supranacional, creio eu, porque a gente tem um privilégio ou nós temos o Oriente ao nosso favor, ou nós temos o Ocidente a nosso favor. Mas nunca teremos nenhum deles. Sempre um estará do nosso lado. Então, assim, qual é o melhor? Aí é uma outra discussão geopolítica muito grande, né?
mas nunca estaremos sozinhos. Se um não apoiar, outro irá apoiar uma ideia nesse sentido. Obrigado, professor Hermes. Temos mais a professora Deus Suíta, que gostaria de fazer também uma consideração. Professora, com você. Seu microfone está fechado. Vamos ver aqui. Abriu. Agora sim. Bom dia a todos. Desculpe aqui, eu estou aqui em movimento constantemente. Estamos, nesse momento, com uma conferência municipal sobre mudanças climáticas aqui em Belém do Pará. Nesse momento, o nosso prefeito Edmilson Rodrigues está falando aqui para a Assembleia. Eu estou só registrando para dizer que eu estou dividida aqui entre esses dois momentos importantes para a nossa sociedade brasileira. Serei breve. Já dei bom dia a todos, ao Hermes e a todos os participantes. Sou amazônica de Belém do Pará, professora de filosofia da rede estadual de ensino e também da faculdade. Eu gostaria de dizer, Hermes, que nós temos no nosso estado do Pará uns 144 municípios e todos têm uma riqueza grandiosa, tanto de diversidade quanto na vida da sociedade. Mas eu quero, rapidamente, não lhe fazer uma pergunta, mas para lhe parabenizar pelo seu estudo, pesquisa e exposição sobre esse referente assunto maravilhoso que diz respeito à vida na Amazônia e também as consequências, né, que na falta de conhecimento e também de responsabilidade de grupos ou de pessoas ou de instituições, refere à vida do planeta que causa destruição na Amazônia. Como a sua exposição abrangeu vários aspectos muito importantes, e aqui eu destaco também a questão da sua apresentação sobre o estudo da Embrapa. Mas que riqueza de informações, de tópicos e de estudo que você fez, a pesquisa que você fez. E, com certeza, os fundamentos para trazer claridade com esse estudo, esse levantamento da Embrapa, esses itens, vai trazer claridade para se desenvolver um estudo sobre a vida na Amazônia. E também propor, além desse estudo, propor um relatório, sabe, viável, né? Porque esses itens, eles favorecem, eles dão claridade para que se possa propor um relatório viável, que seja capaz de favorecer, né, para se construir uma proposta atual de preservação com desenvolvimento para todos os habitantes da região da Amazônia e também a sua biodiversidade. Eu estou falando assim, meio sem poder resumir, porque ao mesmo tempo que eu estou ouvindo as falas aqui ao lado, mas eu não poderia deixar de estar presente nesta exposição. Então, parabéns para você. Eu espero poder participar outras vezes da sua fala, das suas pesquisas, das suas exposições, e dizer que foi uma manhã maravilhosa, enriquecedora. Era isso que eu queria deixar aqui e agradecer pela sua contribuição. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Estamos à disposição aí para novos estudos, enfim. É um tema realmente muito interessante. Obrigado, professora Deus Suíta, professor Hermes também. Temos vários elogios aqui no chat pela apresentação. Eu farei uma consideração final sobre ela na nossa saudação final, mas professora Lucineide ergueu a mão também, é uma pessoa que acompanha a trajetória da rede e exerce a docência
eu diria, com bastantes interfaces em alguns aspectos que você trouxe. Professora Lucineide, sinta-se à vontade. Quero iniciar parabenizando o nosso grupo também pelo retorno, dizer da nossa alegria com esse retorno. Que prazer encontrar vocês e encontrar já com esse jovem pesquisador, o Hermes. Muito prazer em te conhecer, Hermes. Que bom ver tua pesquisa. Você está muito bem acompanhado também da sua pesquisa. Parabéns ao seu orientador. E dizer que você falou muitas coisas importantes e o teu trabalho está muito interessante. Fiquei muito interessada no teu trabalho. Eu moro aqui em Santarém, no coração da Amazônia brasileira, e você falou várias coisas que me inquietaram muito aqui. Uma das questões, essa questão desse ponto do não retorno. Então, o que nós estamos vendo hoje, diante dessa emergência climática, da crise climática, da grande seca de 2023, o que nós aprendemos com tudo isso? Primeiro, parecia muito longe essa questão do não retorno. Agora, nós percebemos que isso já está acontecendo. Nossos rios secaram e não voltaram mais ao curso normal. Nós estamos na iminência de uma grande seca agora, em 2024. E o que vamos fazer se nossos rios estão ainda em fase de recuperação, se nossas florestas estão sendo queimadas, assim como o Pantanal, e nós estamos vivendo uma crise hídrica profunda no Nordeste, e aqui na Amazônia também, e uma grande cheia no sul do país. Nós estamos vivendo cheias aqui no norte, na Amazônia, como no Acre, esse ano 2024, uma grande cheia no início do ano, e agora uma grande seca, quer dizer, num período de 3 meses, uma grande cheia e uma grande seca, sendo vivida pelo povo da região norte, aqui na Amazônia, aqui no Acre. Eu penso que são preocupações que devem estar presentes em nosso dia a dia, como pesquisadores amazônicos. Um outro ponto que eu quero trazer aqui também, essa questão do agronegócio, como ele vem nos afetando profundamente. Nós estamos aqui vivendo em áreas portuárias, Porto da Cajuí, Santarém, o porto e outros portos em Itaituba, áreas aqui com o Porto do Maricá, forçando sempre para a construção de novos portos, quer dizer, o escoamento de toda essa produção vindo por aqui, por ser mais barato, ser mais perto da Europa, ser mais perto da Ásia, então esse lado aqui. E a pressão que há nessa região é muito profunda. Então, nós estamos diante dos grandes rios, a floresta sendo consumida pelo fogo, sendo devastada pelo avanço do agronegócio, da fronteira agrícola, a questão do gado, aqui a criação bovina, que desde o Acre até aqui, essa criação bovina, mais essa questão da exploração da madeira, mais uma questão que se fala, a questão de manejo dentro das áreas de preservação, o que para nós, francamente, com todo respeito àqueles que acreditam, para nós tem significado falácias, porque quando nós abrimos clareiras, seja por quais motivos, dentro da floresta, nós abrimos espaço para que o fogo possa avançar. Nós sabemos que quando a floresta está com clareiras, esse fogo pode avançar mais rapidamente. Então, nós estamos diante de muitos problemas graves, sérios, aqui na Amazônia. E estamos vendo, infelizmente, que a savanização ela se aproxima com tudo isso que vem acontecendo ao mesmo tempo. Não é? Então, eu quero só te parabenizar, porque cada um que vem discutir a Amazônia, que vem falar sobre a Amazônia, que vive na Amazônia, eu considero isso um ganho enorme. Porque até então a gente tinha mais pesquisas de pessoas que vinham de outros lugares, passavam aqui rapidamente e faziam suas considerações. Agora, nós estamos vendo muitas pessoas da Amazônia voltadas para a pesquisa na Amazônia. Então, isso eu considero um grande ganho. E eu quero abraçar todos que estão pensando assim e quero convidar para que a gente possa se juntar mais e discutir mais, fazer mais seminários sobre a Amazônia a partir da Amazônia, né? Eu quero
pedir a vocês que a gente possa realmente parar em outros momentos e discutir mais sobre seminários amazônicos, para nós discutirmos mais sobre nossas problemáticas a partir de nosso olhar, de nosso território, do território de nossos povos tradicionais, de nossos povos ribeirinhos, das pessoas que vivem e moram aqui nessa região e, portanto, os primeiros a serem afetados por todos os problemas. Parabéns mais uma vez para você e ao grupo por esse retorno. Eu que agradeço, professora. Estarei sempre à disposição. Realmente precisamos debater a partir da Amazônia os problemas da Amazônia e buscar mais autores, mais professores com experiência e vivência aqui na Amazônia para encontrar problemas, soluções para os nossos problemas a partir da experiência local e regional, né? Então, assim, é um tema muito, muito interessante e pertinente diante do cenário global. A gente precisa debater soluções, por mais exageradas ou por mais insignificante a princípio que possa sê-los. Obrigado novamente, professor Hermes. Também corroboro as considerações da sua apresentação. Foi uma apresentação que você foi nos envolvendo. Eu acredito que pela diversidade de lugares que ocupamos, seja profissionais, seja militantes, ativistas que estavam aqui no grupo, quando você ia trazendo os dados, esses dados nos iam gerando aquele incômodo positivo, no sentido de eu quero corroborar essa informação, eu quero entender melhor isso. É um aspecto que, quando eu faço as análises, às vezes não o considerei. Então, inclusive, irmã Cláudia se interessou muito por esse relatório da Embrapa. Se você depois puder enviá-lo para o professor Josenir compartilha no nosso grupo, porque entendo que essa linha que você trouxe, há uma linha dos direitos da natureza, mas você traz uma linha que desde as ciências, digamos, do direito, nos ajuda também a iluminar esses aspectos. Então, eu saio muito, muito inquietado positivamente da sua apresentação e, com certeza, quando você comunicar finalmente todo esse estudo, gostaríamos novamente de ter a possibilidade de lhe ouvir. E antes de passar a palavra final, para que você possa fazer a sua mensagem, então agradecer também a todos que estão aqui participando conosco, irmã Cláudia, que é a vice-coordenadora, professor Josenir, que é o grande emérito do nosso grupo, as pessoas que estão pela primeira vez, talvez na interface da plataforma Laudato Si, participem conosco. Nós temos um canal onde estes vídeos estarão atualizados e temos algumas iniciativas muito interessantes para 2025. Então, muito obrigado pela participação de todos e deixo essa mensagem final ao professor Hermes antes de encerrar a nossa videoconferência. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez, ao convite do professor Josenir, agradecer a paciência e a compreensão de todos, e dizer que a gente precisa realmente pensar em soluções que não necessariamente penalize o nosso povo, mas também que não permita que os exageros continuem acontecendo na exploração ambiental, mas em contrapartida que permita que nosso povo evolua e sofra menos, porque o sofrimento é muito, né? A gente vê comunidades, enfim, que chega a ser muito triste, como se você estivesse diante de uma riqueza enorme e assistisse as pessoas, né, a morrerem e passarem fome e etc., em prol de interesses que não são locais, mas internacionais.
e debater cada vez mais essa necessidade da criação de um governo mais eficiente e unido na América Latina para poder combater, inclusive, o prejuízo que os outros países vêm causando na crise climática e que tem nos afetado, apesar de sermos aqueles que preservam. Então, a gente precisa reunir forças para poder combater isso, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e espero encontrá-los outras vezes. Obrigado novamente, professor Hermes. Você está inaugurando, eu diria assim, de forma mais direta, essa linha da filosofia ecológica, da filosofia política ecológico integral, que é um pouco dos anseios que a nossa rede tem de ir buscando desde a filosofia essas reflexões. Então, um ótimo fim de manhã, certo, para todos os participantes. E no próximo mês nos encontramos novamente com outra reflexão dentro da área da filosofia ecológica integral. Um grande abraço a todos. Professor Hermes, muito obrigado por fazer da nossa manhã uma manhã de muito crescimento intelectual, político e também, eu diria assim, de cidadania. Abraço a todos, a todas.